Bom dia, Silmar César Miller. Meu caro Otávio, muito bom dia aos nossos amigos do Terra Viva. Logo 6 horas da manhã eu já estava acordado, já estava fazendo coisa. Acordei 5:30 da manhã. E aí eu dou aquele meu famoso, aquela minha listagem de bom dia, né? Para um monte de gente, meu set list de amigos. E aí um deles está lá em Porto Alegre e eu falei, chove em São Paulo, estava garoando. Ele falou, aqui é o dilúvio. Está chovendo ainda muito, Silmar? Ontem também chuva fortíssima. Hoje não, hoje está até com um solzinho. A temperatura caiu, né? Que era esperado. Depois, com 19 graus, tendência a cair mais nos próximos dias. Fim de semana vai ser bem frio. Mas chuva nenhuma hoje. Subir para cá a chuva e o frio também, daqui a pouquinho a gente vai saber com a Luísa Cardoso. Como estamos aí de mercado financeiro, economia, moedas, cotações? Vamos lá, mercado financeiro com o dólar hoje caindo, depois de 2 dias de forte alta, agora um recuo de 0,6%. A cotação continua lá em cima ainda, R$ 5,24. Mercado de ações que teve perda nos últimos dias, dá uma reagida agora, subindo 0,3% o índice Bovespa na B3 aqui em São Paulo. Mercado de petróleo também, depois de 2 dias de alta, um recuo de 1 ponto percentual nesse momento, 89 dólares e 10 centavos o barril. Então, o mercado nesse sentido um pouco mais calmo hoje, financeiro e petróleo. No setor de commodities aqui, continua o destaque para o café, Tavinho. O café não para de subir, disparando novamente nesta quarta-feira, 2,7% de alta, o tipo arábica, e o tipo robusta, que é referência para o nosso conilão, sobe até mais, 3,2%. Continua a influência do Vietnã, que é o maior produtor e exportador de café robusta, com quebra na sua safra atual e perspectiva de uma posição menor na próxima também, porque não chove por lá, o tempo continua muito seco, portanto está comprometendo já o potencial da futura safra vietnamita. Com isso, o café robusta sobe muito e puxa junto o arábico, que aumenta a demanda pelo café arábico para substituir a expectativa de menor oferta do robusta, e aí sobem os dois juntos. Então, a alta expressiva novamente tem sido uma constante todos os dias, com impacto direto aqui no mercado interno também. O preço do café aqui não para de subir também. Estava vendo aqui agora há pouco, café no mercado físico aqui, 1.270 o arábica, saca de 60 quilos, e o outro também subido bastante para R$ 1.110 por saca. Ou seja, o café inflacionando tudo aqui também. Bom, outros produtos grãos voltando a subir um pouquinho, depois de forte queda nos últimos dias, soja subindo 0,4%, milho 0,9% agora nesse momento, trigo mais 0,8%, arroz em casca continua sendo destaque entre os grãos também, não para de subir também. Preocupações com a safra da Índia, tem problemas lá, primeiro de produção, segundo também de menor excedente exportável, porque o governo está tentando reter internamente, ano de eleições, e arroz lá é um fator potencialmente inflacionário quando sobe, né? É um alimento básico dos indianos. Então, o arroz volta a subir no mercado internacional, em torno de 1 ponto percentual, subiu muito nos últimos dias já, refletindo essa situação de aperto na Índia, que é o maior exportador do produto. Cacau volta a subir também de forma bastante acentuada, é outro produto que está com escassa oferta no mercado, 3 pontos percentuais nesse momento. Na contramão, o algodão cai um pouco, 1,1%, açúcar também, 1,0%, suco laranja, pequena queda de 0,3%, e o boi gordo também voltando a cair depois de alguns dias de valorização. Boi gordo do mercado futuro na B3, queda de 0,3% neste momento, Otavinho. Ok, então vamos para outros destaques, começando pelo VBP, o valor bruto da produção, que atingiu 1,147 bilhões de reais em março, com uma queda aí de 1,4% em relação ao mesmo período do ano passado. No valor bruto da produção, as lavouras participaram com quase 776 bilhões de reais, ou 67,6% do total. A pecuária foi responsável por 32,4%, com quase 371,5 bilhões de reais. Nos últimos 5 anos, o VBP cresceu 12,5%, influenciado pelo aumento da cana-de-açúcar, do cacau, do arroz e da mandioca. No mês de março, a soja, o milho, a cana-de-açúcar, o café e a laranja foram responsáveis por 52% do valor total. Na pecuária, bovinos, aves e suínos representaram 25%.
No comparativo do mesmo período do ano anterior, houve uma redução de 1,4%. As lavouras tiveram queda no desempenho de 4,4% em março, com influência do clima desfavorável e da queda de preços, principalmente de soja e milho. Na pecuária, o aumento foi de 5,5%, impulsionado pelo crescimento da suinocultura e avicultura. Segundo a Secretaria de Política Agrícola do MAPA, a agricultura e a pecuária, apesar da queda no VBP em março, teve desempenho relevante, mesmo nos momentos de crise climática e de baixa nos preços de grãos, e manteve, pelo 5º ano seguido, valor acima de R$1 trilhão. Bem, Silmar, valor acima de 1 trilhão pelo 5º ano seguido, mas caindo já dentro do previsto, daquilo que nós estamos comentando e analisando já há algum tempo, porque o agronegócio foi excepcional, inclusive nas exportações do ano passado, o VBP explodiu. Está previsto, vamos aguardar os próximos índices, né? Tavinho, o VBP é o valor bruto da produção agropecuária, que é aquele faturamento dentro da porteira da fazenda, né? Ou seja, não inclui o agronegócio todo, toda a cadeia, que inclui a indústria, que vem antes e que vem depois da porteira da fazenda. Então, o valor bruto da produção, e o bruto porque é a multiplicação da produção esperada pelos preços vigentes no referencial de março. Você não está muito no início do ano, ainda é uma projeção para o ano, com base nos dados que se tem no mês de março. Então, está muito cedo ainda para fechar esses números, então é apenas uma projeção. E está indicando aqui um bom crescimento, e isso é muito bom, para alguns produtos importantes do nosso agronegócio, entre os quais o algodão, com a tendência de crescimento do seu faturamento dentro da porteira da fazenda, arroz também, a gente tem acompanhado, os preços estão bons, café, pela mesma razão de preços altos, cana-de-açúcar também, embora com desempenho menor do que no ano passado, ainda cresce mais um pouquinho, embora menos. Feijão também está com a perspectiva de crescimento de faturamento esse ano, e a laranja, né? Além do trigo. São um conjunto grande de produtos importantes no nosso agronegócio com tendência de crescimento. Na pecuária, a suinocultura e a avicultura também com tendência de crescimento. Agora, o que está na contramão é que vai levar um VBP menor esse ano, que essa é a tendência. Grandes produtos, que têm um peso grande nesse conjunto. Milho e soja, por exemplo. Milho com queda esperada para esse ano, em torno de 10,8% do seu faturamento. Soja com uma queda ainda maior, 19,8%. Qual é a razão disso? Produção menor esse ano, teve quebra da safra de soja por clima, tem redução de área do milho, então a produção menor e com preço baixo. Então são dois fatores negativos levando a essa tendência. E os outros dois produtos são da pecuária, boi com tendência de faturamento menor esse ano, queda de 6%, e o leite, queda de 4,2%. Ou seja, são aqueles 4 produtos que a gente já vem comentando que não estão com boa perspectiva para esse ano. Basicamente por conta de preço e, no caso da agricultura, por conta de quebra de produção. Então, esse é o cenário. Consequentemente, o total do VBP tem uma tendência de queda esse ano, puxado por esses produtos que são importantes. E com essa produção aí de alguns produtos da porteira para dentro, né, no VBP, a melhora, talvez a gente tenha até resultados diferentes aí daquilo que é mais ou menos previsto, possam ser maiores, inclusive na receita das exportações brasileiras durante o ano. Estamos em abril ainda, está cedo. Exatamente. Bom, vamos para a economia. O Fundo Monetário Internacional, o famoso FMI, revisou novamente para cima as projeções para o crescimento da economia brasileira neste ano e no próximo. As novas estimativas do fundo são de alta de 2,2% em 2024 e 2,1% em 2025, aumento de 0,5 ponto percentual e 0,2 ponto percentual em comparação com a análise feita em janeiro deste ano. Os percentuais, no entanto, permanecem abaixo da projeção de crescimento da economia global, que seguiu praticamente inalterada no relatório desta terça-feira, com uma alta de 3,2% neste ano e no próximo. Ainda para 2024, o FMI prevê crescimento de 2,7% na economia americana e 4,6% para a economia chinesa. E o IBC-BR, que mede a atividade econômica, né, a média, ele cresceu 0,4% em fevereiro, um desempenho que veio de acordo com a expectativa do mercado. E o destaque em fevereiro foi o desempenho do varejo, com as vendas apresentando crescimento de 1,0% sobre o mês
anterior. Bom, as coisas estão atreladas, né, Silmar? Anda junto aí, o IBCBR, a atividade econômica, apresenta um bom resultado em fevereiro, vem uma previsão boa nos números da economia, seguimos aí pelo mesmo barco. Agora, essas vendas no varejo aí, eu acredito que devam ser por internet, porque no mercado físico as lojas estão penando, viu? Poderia ser maior se não tivesse tanta busca de produtos chineses que são comprados pela internet, né? Produto importado da China, ainda barato, né? Acaba prejudicando as nossas vendas no varejo. Podiam estar bem melhores até do que o índice que está sendo apurado nesse início de ano. Mas, Tavinho, de qualquer forma, esse IBCBR, que é uma prévia da inflação, ele se refere ainda ao mês de fevereiro, nós estamos em abril já, vem até um pouquinho acima da expectativa média dos analistas consultados aí, pelas agências de notícias era 0,3%, veio 0,4%. De qualquer forma, crescimento positivo dessa prévia do PIB aqui em relação a meses anteriores. E, por outro lado, aí, o FMI está bem mais otimista agora, está começando a acreditar no governo agora. Aqui o ministro Fernando Haddad acredita com um crescimento de 2,2%, talvez 2,5% esse ano. Está bem mais otimista do que no início do ano, mesmo com alguns percalços aí que a gente ainda tem pela frente, especialmente da própria política econômica do governo, que está emperrada em alguns casos por conta também de problemas no Congresso. Agora, a perspectiva está ficando mais otimista. No mercado financeiro, os analistas ouvidos pelo Boletim Focus do Banco Central, por exemplo, ainda continuam com um índice, uma expectativa mais baixa, 1,9%, mas vem se aproximando cada vez mais dos 2%, talvez ainda chegue aí a um certo consenso com os índices esperados pelo próprio governo. E o FMI está comprando essa perspectiva do governo, aumentou de 1,7% para 2,2% de expectativa do crescimento do PIB brasileiro para esse ano, ou seja, estão acreditando os economistas do FMI de que o Brasil pode ir um pouco melhor do que vinha sendo esperado aqui internamente. Vamos torcer para que isso aconteça. Os indicadores, por enquanto, são positivos, embora tenha um monte de pontos de interrogação pela frente, incluindo guerras em andamento em várias partes do mundo, que sempre podem prejudicar o andamento da economia no mundo, e no Brasil não é diferente, né, também. Surgiu nenhuma notícia nova sobre aquela questão do Irã e Israel. Ficou naquilo lá só, mas as outras guerras continuam. As outras que você sempre comenta aqui quando a gente fala de geopolítica. Na economia, nós temos números bons aí apontando para indicadores bons. Se seguir nesse rumo, o 2024 deve ser um ano interessante para a economia brasileira. Mas os problemas do governo continuam, né? Na manchete do UOL hoje, o governo precisa de 50 bilhões de reais para poder atingir as metas desse ano. E uma delas é, sem dúvida alguma, a questão do zero lá, né? O zero que é complicado de chegar. Tá vendo? O mercado não recebeu muito bem aí a revisão das tendências do déficit público. O governo desistiu da meta de um superávit no ano que vem, está prevendo um índice zero, como para esse ano, e está remetendo lá para 2025 a possibilidade de algum saldo positivo aqui nas nossas contas públicas. Isso pegou muito mal no mercado. Havia antes uma promessa do ministro Haddad aqui de realmente voltar para o azul novamente no nosso orçamento em 2025, e agora já está desistindo disso. Até a gente sabe por que está acontecendo isso, né? Ou seja, não está havendo corte de gastos, está havendo tendência de aumento de arrecadação, mas sem cortes nos gastos públicos. Teria que acompanhar ao invés de só pegar no bolso do nosso bolso, né, também pagando mais imposto. Então, isso está faltando. E aí, o próprio governo aqui parece que está desistindo realmente de perseguir essa meta de superávit e já está cedendo à ideia de um déficit zero em 2025, que possivelmente vai se transformar em um déficit. Ou seja, de zero para baixo e não mais zero para cima, né, infelizmente. Governo e administração é como uma família também é um governo, uma administração. Todos nós, às vezes, nos complicamos um pouco na vida aí com alguns perrengues, imprevistos, etc. e tal, e a gente sabe que para chegar no azul de novo não é assim, mês que vem eu estou no azul, não, você tem que sentar, planejar, onde vai cortar, quanto você vai pagar de luz, precisa gastar isso aqui, precisa sair para restaurante todo dia? Não, então vamos enxugar tudo e aí você faz uma projeção, daqui a X tempo pode ser que a gente atinja esse objetivo. Agora, da noite para o dia, ninguém arruma vermelho para azul, né? Nem o banqueiro, porque o banqueiro, quando você chega lá e está no vermelho, fala, não quero nem ver você, não quero ver você. Agora, quando você está no azul,
Ei, você não quer um empréstimo? Você não quer não sei o quê. Ele enche você de bonanças. É bem isso, sabe? Exatamente a situação que nós estamos aqui em termos de país. Cuidado com as boas dádivas que chegam em tempos de bonança, hein? Tome muito cuidado. Elas podem se transformar em problemas depois, nos tempos de nem tanta fartura. Opa, tô filosófico hoje, hein? Ok, Silmar, um abraço, ótima quarta para você e até amanhã, amigo. Boa tarde e até amanhã, Tavinho. Abraço aos amigos aí de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, que sempre nos assistem.